Hey Dev, como é que você tá? Tudo bem com você? Espero que sim, se não, espero que fique, tá? Primeiramente, seja bem-vindo aí à nossa playlist de introdução à programação. Eu queria dizer que eu tô muito feliz que você tá aqui, independente se você já é do canal, se você já é de casa aí, já conhecia o canal a partir de outro vídeo, ou se você tá conhecendo a partir desse vídeo agora, dessa playlist aqui, seja muito bem-vindo, né? E eu tenho certeza aí que o intuito aqui é que você saia programando, que você aprenda, e eu tenho certeza que com um pouquinho de dedicação assistindo as nossas videoaulas você vai conseguir aprender muita coisa legal aí, vai sair daqui programando, tá? Primeiramente, pessoal, essa playlist aqui, qual é o intuito dela no caso? O intuito dela é fazer com que você que se interessa pela programação, você que se interessa aí, eu quero aprender a programar, ou eu não quero aprender a programar, mas eu quero entender como é que um programa funciona, eu tenho uma curiosidade, ou você que quer, né, eu quero aprender como é que programa e tudo mais, mas eu não sei por onde começar, eu não tenho noção nenhuma, Bruno, de como que funciona a programação, não tenho noção nenhuma de como que funciona um programa, né? A ideia é que você, que não entenda nada, que é bem leigo no assunto, aprenda desde o começo até sair daqui programando. Então, esse é o intuito da playlist, né? Que você pegue todos os conceitos, seja introduzido. Eu estou aqui para te dar essa luz de por onde começar, né, no mundo da programação e qual o caminho que você deve seguir para se tornar um programador. E você vai sair daqui com certeza programando. No caso para web, né, eu vou usar o desenvolvimento web aqui para demonstrar para vocês. Mas vocês vão, os conceitos que estão aqui, eles são independentes, né? Vocês vão usar esses mesmos conceitos aí para programação de Android, programação aí desktop, programação para mobile, iOS, independente, vocês vão usar esses conceitos, tá? Então a ideia é vocês entenderem, serem introduzidos na programação. E aí depois você escolhe, quero desenvolver para web, beleza, você vai estudar a tecnologia aí, a linguagem de programação, que é específica para web, né, que é direcionada para web. Você vai pesquisar tecnologias mais a fundo, mas você já vai saber o que é a programação, já vai saber programar ali, já vai saber o caminho que você tem que seguir, né? E você pode estar estranhando esse vídeo aula, porque essa playlist aqui ela já tem 2 videoaulas disponíveis, tá? Que são aí de introdução à programação, de algoritmos e lógica de programação, e a outra videoaula de pseudocódigo. Só que eu decidi fazer essa videoaula aqui, e essa videoaula, que é a terceira que eu tô gravando, mas na verdade ela vai ser a primeira da playlist. Por quê? Porque eu tava pensando, eu já expliquei, já fiz até 2 videoaulas explicando 2 conceitos diferentes. Só que para quem não sabe, eu estou cursando agora sistemas de informação, né? No Instituto Federal Fluminense, e eu já sou formado no técnico em informática pelo mesmo instituto, né? E aí eu me peguei pensando aqui quando eu comecei, no caso, meus estudos na programação. Eu gostava muito de programação, mas eu não tinha ideia nenhuma, ou seja, eu gostava muito de computador, já mexia bastante em computador, já pesquisava alguma coisa sobre, mas na programação em si eu não entendia nada, né? E aí eu lembro que eu aprendi alguns conceitos, né? Conceito de banco de dados, de algoritmos e tudo mais, só que eu não conseguia ligar, né, esses conceitos a um programa de fato. Eu não conseguia visualizar como é que esses conceitos funcionavam ali na prática do banco de dados. Eu só fui entender, né? Hoje eu falo, cara, como é que eu não percebi isso antes? Mas eu não tinha conhecimento sobre informática, né? Eu não tinha nada, eu comecei do zero. E o que acontece? Eu gostaria, né, nessa caminhada, de conseguir visualizar, ou seja, quando o cara estivesse falando, meu professor estivesse explicando sobre banco de dados, eu gostaria de conseguir visualizar isso num programa rodando, ou seja, o banco de dados, se eu fosse fazer, por exemplo, um programa de cadastro de coisa, o banco de dados teria isso, isso e isso, funcionaria para isso. Pelo menos entender como que funcionaria, entendeu? E eu não consegui fazer isso, né? Eu consegui absorver muito conteúdo, aprendi muita coisa, e eu só fui conseguir ligar esses pontos, esses conceitos, quando eu comecei a programar na prática. Ou seja, eu demorei muito tempo para enxergar esses conceitos dentro de um projeto, dentro de um programa de fato, né? Então essa videoaula aqui é para apresentar para vocês. Eu vou usar aqui um sistema web que está em desenvolvimento ainda, né? Que eu estou fazendo, eu e um amigo meu, que é o César Augusto. E eu vou usar esse sistema web para mostrar para vocês, para te dar uma luz, né? Eu vou citar alguns conceitos que a gente vai estudar futuramente, para quando você veja esses conceitos, você consiga pelo menos ter uma ideia do que se trata, né? Essa videoaula vai ser bem curtinha, eu vou até tentar não demorar muito, né? Já está aqui nos 4, quase 5 minutos. Eu vou tentar não prolongá-la mais, só fazer com que vocês se familiarizem com o tema, né? Então vamos lá, sem mais demora. Primeira coisa que a gente precisa saber sobre aí um programa. Como é que um programa funciona? Independente se ele é para Android, se ele é para desktop, se ele é um sistema web,
ele vai funcionar da mesma maneira. Ele vai ter um algoritmo, que é uma sequência de dados, né, organizados aí com o seu raciocínio lógico. Perdi meu pensamento. É uma sequência de dados utilizando seu raciocínio lógico que serve para resolver ali um problema determinado. Eu vou ter uma linguagem de programação que é o que pega esse algoritmo meu, né, e traduz para uma linguagem que o computador entenda, né? Por quê? Como assim eu falei computador entre aspas, né? Porque vai depender. Por exemplo, se eu estou programando para web, lógico que vai passar pelo computador, mas a linguagem, no caso, ela vai fazer com que o meu navegador entenda aquilo que eu estou querendo dizer. Entende? Entendeu a dinâmica mais ou menos? E eu tenho o conceito de banco de dados, que é o quê? Onde eu vou armazenar todo tipo de registro, todo tipo de dado que eu preciso para o meu programa funcionar. Né? Ou seja, se eu tenho aí, por exemplo, um cadastro, né? Um cadastro de professores, o banco de dados é onde que eu vou armazenar o nome desses professores, a idade deles. Porque, por exemplo, se eu precisar listar, eu quero imprimir um relatório de todos os professores que eu tenho cadastrados. Eu preciso ter armazenado esses professores em algum lugar para mim conseguir imprimir, né? Agora eu vou mostrar para vocês aqui esses conceitos mais ou menos na prática, para que vocês entendam melhor. Vamos lá, esse daqui é o meu programinha web, meu sistema web. Não sei porque que saiu a imagem aqui, tá? Não faço a mínima ideia, mas daqui a pouco eu vou dar uma olhadinha. Deve ser algum espaço que eu coloquei no código, enfim. Mas não importa muito porque a gente precisa aprender. Então vamos lá, se eu tenho, por exemplo, o meu sistema de cadastro, eu preciso me cadastrar aqui no usuário. Qualquer cadastro que você for fazer em qualquer site, você tem aí esses dados, né? Você precisa ter aí um nome. Não são todos esses que você precisa, varia de site para site. Mas geralmente aí o e-mail e senha você precisa, o seu login e senha, né? Isso você precisa. Só que pensa comigo, qual é o meu problema nessa situação? Como eu disse, o algoritmo, né? A gente escreve algoritmo, programadores escrevem algoritmos. Algoritmos eles são para resolver um problema, né? Qual que é o problema nesse caso? Eu preciso cadastrar o meu usuário nesse site. Eu preciso pegar os dados que eu estou digitando aqui e levar para algum lugar. E armazenar eles, né? Por quê? Porque quando eu for fazer um login, por exemplo, no meu site, eu preciso ter algum lugar que está armazenando os meus dados. Por exemplo, eu cadastrei aqui bruno123@gmail.com e a senha 123. Quando eu clicar em fazer um login, por exemplo, e digitar lá bruno123@gmail.com e a senha 123, eu vou precisar ter algum lugar que eu consiga consultar isso, entende? Ou seja, eu preciso consultar no meu banco de dados, que vai ser o lugar que está sendo armazenado, se o bruno123@gmail.com existe e se a senha do bruno123@gmail.com é 123, entende? E se for, ele vai conseguir entrar no site, né? Isso são os algoritmos, ou seja, para resolver esse problema eu preciso ter alguns passos. Quais seriam os passos que eu preciso seguir aqui? Eu preciso pegar cada um desses campos que eu estou digitando, né? No caso, eu preciso verificar se ele já está cadastrado, ou seja, se ele existe lá no meu armazenamento, no meu banco de dados, eu já não posso cadastrar mais, porque o cadastro tem que ser único, né? Ou seja, se já existe o bruno23@gmail.com, não tem por que ele se cadastrar de novo, né? Então, primeira coisa, eu precisaria verificar se ele já está cadastrado. Se ele não tiver, eu cadastro. Se ele já tiver, eu mostro para ele que ele está cadastrado. E o que é isso, né? Já é uma coisa que a gente vai entender aí. Isso é dentro do conceito de linguagem de programação, esse se, né? Que isso é o quê? Isso seria uma estrutura de condição. O que é a linguagem de programação primeiro? Vamos por parte. Eu criei um algoritmo, né? Ou seja, eu sei que eu preciso verificar se ele já está cadastrado e tudo mais, só que eu tenho um português, eu estou falando dessa maneira, ó, preciso verificar se o usuário já está cadastrado. O meu computador ele não tem raciocínio lógico, ele não consegue entender o que eu estou falando. Você entende o que eu estou falando, o computador não. Ou seja, eu preciso traduzir para ele, para o computador, para uma linguagem que ele entenda. E para isso a gente usa a linguagem de programação. A linguagem de programação, além de traduzir, né, isso para o computador, ela usa algumas estratégias, algumas ferramentas para traduzir isso. Ou seja, ela tem algumas estruturas dentro dela que eu uso para traduzir isso. Ou seja, sabe isso que eu estou te falando? Né? De se ele já está cadastrado, eu faço isso. Se ele não está cadastrado, eu não faço isso. Isso dentro da linguagem de programação, por exemplo, se chama uma estrutura de condição, né? Que é o se, por exemplo, né? É uma das estruturas de condição. Você pode ver aqui nesse sistema de cadastro, ou seja, quando eu estou fazendo o cadastro aqui, ó, exatamente isso que eu falei para você, eu escrevi uma sequência de dados traduzidos na minha linguagem de programação, falando que o meu computador tem que fazer isso. Ou seja, olha aqui, ó, if em inglês significa se. Essa estrutura aqui que vocês estão vendo, esse i7, esse post, esse if,
Tudo que vocês estão vendo, essa carry, isso é a minha linguagem de programação. Ou seja, eu traduzi tudo que eu falei para vocês aqui agora para essa linguagem de programação, tá? E aí, por exemplo, o que a gente vê na estrutura de decisão, que a gente vai ver dentro da linguagem de programação? If em inglês é se. Ou seja, o que eu estou falando? Ó, se a minha linha for maior que zero, essa é a minha condição, né? É como se fosse assim, se o meu usuário já está cadastrado, eu mostro aqui para ele, eu falo, ó, opa, já existe, tá vendo aqui a mensagem? Ó, já existe. Se não, que é o else aqui no caso, aí eu vou cadastrar, ó, insert into usuário, ou seja, insira no usuário, é uma tabela que eu tenho no meu banco de dados do usuário. Entendeu a dinâmica? Ou seja, eu pego todo esse algoritmo, da maneira que eu estou falando, eu criei uma solução, eu criei uma sequência de passos que eu preciso seguir para resolver esse problema. E aí eu traduzo usando essa linguagem de programação. Fora a estrutura de decisão, a gente vai ver outras coisas na linguagem de programação, tá? A gente vai ver, por exemplo, operadores aritméticos aí. Quando a gente vai fazer uma calculadora, por exemplo, a gente precisa entender como é que é o mais. Por exemplo, o vezes, numa linguagem de programação, a gente precisa entender que é o asterisco. Asterisco? Não, esse símbolozinho aqui, acabei me fugindo o nome. Por quê? Porque se eu colocar o X, que é o que a gente geralmente usa, o X, se eu for, por exemplo, escrever no meu comando, no meu programa Xuxa, eu vou usar o X, ele vai achar que é para fazer uma soma, uma multiplicação, quer dizer, né? Ou seja, eu preciso seguir a estrutura, eu preciso aprender essa linguagem de programação. Então, deu para entender mais ou menos, né? E aí eu tenho o meu banco de dados, ou seja, vamos supor que quando eu vou fazer um cadastro, eu vou cadastrar a Maria. Maria 2, tem a Maria 1 cadastrada ali, ó, Maria 2, né? Ela é uma aluna, o e-mail dela é maria2@gmail.com. A matrícula dela é de 1 a 8, essa é a matrícula dela. O login dela é Maria2 e a senha Maria123, né? Quando eu clicar em cadastrar, o que eu vou fazer? O meu comando aqui, que é um algoritmo que eu criei, né? Traduzido para minha linguagem de programação, ele vai fazer o quê? Ó? Insira no meu banco de dados, na minha tabela usuário. O que eu vou inserir nessa tabela usuário? O meu nome, o meu e-mail, o meu tipo, o meu CIAP ou matrícula, né? O meu login e a minha senha, que são esses dados que eu acabei de preencher. Tá vendo? Ou seja, eu peguei tudo, a teoria que eu tenho que fazer, ou seja, eu criei a solução na minha cabeça com o meu raciocínio lógico, eu escrevi uma sequência de dados para isso, eu traduzi essa sequência de dados para uma linguagem de programação. E essa linguagem de programação agora, ela vai cadastrar. Ou seja, quando eu clicar nesse botãozinho aqui, nada mais ela vai fazer do que enviar essas instruções aqui. Eu estou falando, insira no meu banco de dados. Quando eu clicar no botão, ele vai inserir no meu banco de dados. Com uma condição, né? Desde que ele não exista. Ou seja, se ele não existe, se ele existir, ele vai mostrar, ó, já existe. Se não existir, ele vai inserir no meu banco de dados. Entendeu? E aí cliquei, beleza, o usuário inserido com sucesso. Agora, onde que entra aquele conceito de banco de dados que eu falei? O meu banco de dados é isso daqui. Né? O que você está estranhando aqui? O meu banco de dados é um lugar, como eu falei, que eu armazeno todos os meus dados que eu preciso para o meu programa no geral. Né? Independente por que eu preciso, qualquer dado ele tem que ser armazenado aqui no banco de dados. Pelo menos é o correto. Alguns você vai armazenar direto no código, né? Mas, por exemplo, dentro do meu programa, eu tenho uma área que eu cadastro objetos, que eu realizo o empréstimo desses objetos. Ou seja, eu tenho um banco de dados, que é o meu Ktosh, que é o meu programa, esse programa aqui, né? E aí eu tenho um banco de dados dele. Dentro deles eu tenho as tabelas, né? Imagine isso como se fosse uma prateleira, não. Um armário, né? E dentro desse armário, por exemplo, eu tenho um armário, que é o meu programa inteiro, e eu tenho as gavetas, que é relacionada a cada setor. Ou seja, eu tenho a gaveta de que eu faço empréstimo, que tem os papeizinhos lá escrito o empréstimo que eu fiz. Eu tenho uma outra gaveta que tem os objetos que eu tenho cadastrado. Aqui eu não acabei de fazer um cadastro de um usuário, né? Ou seja, todos os dados eles vão ser inseridos. Lembra que aqui no meu código está escrito aqui, ó, insert to usuário, ou seja, insira dentro de usuário, ou seja, dentro da minha tabela usuário, que vai estar aí inserindo aqueles dados que eu cadastrei lá agora, né? Ou seja, se eu entrar aqui dentro da tabela de usuários, eu tenho a Maria 2 aqui, ó, Maria 2 cadastrada, maria2@gmail.com, e com a minha senha que ela tá criptografada, tá? Ou seja, agora você já entendeu como é que funciona o programa, né? Ou seja, eu tenho uns algoritmos, que é o que eu escrevo, a sequência de dados que eu escrevo. Eu tenho a linguagem de programação que eu tenho estruturas dentro dela, né? Como estruturas de decisão, operadores aritméticos, tá? Outros tipos de operadores. A gente tem muita coisa, né, para ver dentro da linguagem de programação, que são uma estrutura que a gente tem que seguir para traduzir o que a gente falou, né? Para auxiliar para o computador entender.
E aí eu tenho um banco de dados que vai armazenar os meus dados. Ou seja, tudo que eu preciso no meu programa já está aqui. Eu já tenho a minha linguagem, já tenho o meu algoritmo, já tenho o meu banco de dados. Ou seja, vamos supor que eu vou fazer um sistema de login agora. Eu vou fazer o meu usuário fazer um login agora, né? Como é que eu vou fazer o meu login? Eu já tenho cadastrado aqui dentro, eu já tenho um lugar, no caso que é o meu banco de dados, que está armazenando a Maria que se cadastrou. Ou seja, quando eu clicar aqui e digitar Maria 123 e a senha de 1 a 8, acho que é isso que eu tinha colocado. Ele vai verificar aqui no meu banco de dados se a senha condiz com isso, se existe essa Maria 2 cadastrada, e se existir, ele vai deixar eu logar. Ou seja, ele vai ter um lugar para pesquisar, para armazenar, para ele poder pesquisar se está armazenado ali aquele dado ou não. Entende? Então imagina que se não existisse um banco de dados, se o cara fosse fazer um login no site, ele escrevesse qualquer baboseira. Eu vou fazer um login no site, eu vou escrever isso daqui, ó. O que eu estou fazendo? Eu não estou verificando da onde que esse usuário está vindo. Eu não sei se ele está cadastrado no meu sistema. Eu não estou armazenando em lugar nenhum se eu não tiver banco de dados. Ou seja, teoricamente eu conseguiria entrar no site sem ter cadastrado. Isso não faz sentido, né? Então, basicamente é isso, pessoal. Hoje eu mostrei para vocês aí como é que funciona essa ideia de um programa no geral, que a gente tem um banco de dados que armazena as informações, a gente tem um algoritmo e a gente tem aí a linguagem de programação. O que a gente vai estudar para as próximas videoaulas agora? Nas próximas videoaulas a gente vai debulhar cada um desses, né? Ou seja, eu vou entrar a fundo em vocês em banco de dados, eu vou mostrar tudo que tem para ser ensinado dentro de banco de dados, que são, por exemplo, relacionamentos, né, dentro do banco de dados. O que seriam relacionamentos? Por exemplo, quando você tem um pai, né, o relacionamento 1 para N. Um pai ele pode ter vários filhos, mas vários filhos, não, tipo, um filho não pode ter vários pais, né? Isso tudo a gente vai estudar dentro de bancos de dados. E aí as estruturas que eu falei dentro da linguagem de programação, estruturas de condição, operadores aritméticos, isso vão ser separados em cada aula para vocês aí, para que a gente possa entender a fundo esses três conceitos. Mas agora você já vai ter uma noção de como que funciona o programa, ou seja, quando eu citar, por exemplo, uma estrutura de decisão, né, você já vai saber que é, por exemplo, para me verificar um login. Né? Ou seja, se o usuário existe, ele não vai poder ser cadastrado de novo. Se ele não existe, ele vai poder ser cadastrado. Então você vai conseguir se familiarizar, vai conseguir ver isso daí em programas funcionando, vai conseguir ter essa visão de por cima de projetos aí. Beleza? Espero que você tenha gostado da videoaula. Obrigado a você que assistiu até agora. Valeu, falou e fui. E daqui a pouco estamos de volta. Fechou? Valeu!